Olá pessoal, hoje iremos mostrar como funciona a parte de cronogramas dentro do menu Obras do RP Scan. Então nós vamos vir aqui no menu Obras. Então, o primeiro passo para montar o cronograma é que a obra tem que ter um orçamento, né? Então nós vamos pegar aqui uma obra que a gente já tem o orçamento dela. Então vou acessar aqui dentro de Obras. Vou pesquisar aqui a obra que a gente vai testar. Vou vir aqui na aba Orçamento e Contrato e vou clicar aqui para visualizar qual que é o orçamento dessa obra. Então eu tenho aqui o orçamento montado, né? Então tem um exemplo de um orçamento aqui. Então vou fechar agora e vou vir aqui no cronograma. Então vou vir em Obras, Cronograma. Posso fazer o cronograma físico com os percentuais mensais ou posso criar o cronograma diário, por exemplo. Então vou entrar aqui no cronograma diário, vou escolher aqui a nossa obra e vamos programar aqui a nossa obra da semana de 21 a 25 de outubro, por exemplo. Vou clicar aqui em carregar. Ele carregou minha obra, alguns itens eu já tinha marcado. Vamos fazer aqui, por exemplo, a superestrutura. Aí eu tenho como ir colocando quanto eu vou fazer diariamente, né? Então, em termos de metro quadrado, como eu estou indicado aqui. Ou eu posso vir nesse item distribuir. Então, eu posso dizer aqui, eu vou fazer 25% nesse período, certo? Se eu mudasse aqui o período, por exemplo, ó, vamos supor que eu viesse aqui em cima e colocasse que é de 21 até o dia 1º de novembro, por exemplo. Dou um carregar. Aí vamos lá e vamos trabalhar aqui só com a superestrutura, por exemplo. Vou abrir só os itens aqui da superestrutura. Vou marcar todos eles. E vou vir aqui e vou dizer que eu vou fazer 25%. Aí o sistema já me indica, ó, que eu vou tirar o sábado e domingo. Então ele automaticamente já desconsiderou sábado e domingo. Aí eu vou clicar aqui em gravar, o sistema vai distribuir em metros quadrados quanto que eu vou fazer em cada um dos dias, né? Então ele vai distribuir de uma forma uniforme essas quantidades. Salvei aqui, vou clicar em gravar. Aí tem algumas opções. Posso imprimir um cronograma diário, por exemplo. Então ele vai trazer o percentual que eu vou fazer a cada dia. Eu posso vir nessa opção do nosso Gantt. Então eu gero ele aqui por dia, né? Então nos dias do mês, no caso eu fiz aqui por outubro. Posso tirar ele modelos, aí primeiro semestre, segundo semestre ou anual, por exemplo. Então vamos tirar aqui o modelo anual. Então ele montou pra gente aqui, tá? A partir do momento que eu fiz esse orçamento, eu posso clicar em exportar. O que seria exportar? Eu vou exportar ele lá para o meu cronograma físico e financeiro. Então aqui eu fiz o diário. Vou fechar aqui, venho aqui no cronograma. Posso vir no físico ou eu vou direto aqui no financeiro. Escolho aqui a nossa obra e dou um carregar. Então o sistema já trouxe aqui para a gente, ó, na nossa superestrutura lá, os valores que a gente previu para outubro e para novembro, certo? Eu tenho ainda algumas opções. Eu estou pegando aqui pelo valor do orçamento, tá? Eu posso fazer ainda pelo valor do orçamento mais o BDI e eu tenho a opção de fazer pelo valor da medição interna de venda, que seria no caso que o meu orçamento seria o meu orçamento de custo e eu crio uma medição de venda. Então, a minha medição interna, nesse caso aqui, ó, vou vir aqui em medição. Vou pesquisar aqui, ver se já tem a medição interna dessa nossa obra, por exemplo. Então eu posso vir aqui e dizer que a nossa medição interna é a medição que vai fazer valer o valor. Então se eu vier aqui no cronograma, por exemplo, cancelar aqui e marcar a opção de valor por medição de venda, ele vai carregar o nosso orçamento com base na venda. Então todas as medições vão ser com base na venda, tá? Então, é claro, esse cronograma aqui de venda, ele também pode ser
planejado com base nesses valores, né? Então, eu tenho essas duas opções, ou nessas três opções. Posso trabalhar com o valor do orçamento, o orçamento mais BDI ou valor interno de venda. Tem ainda aqui dentro do cronograma diário, eu posso vincular alguns serviços. Então, por exemplo, eu posso vir aqui dentro dessa minha obra e fazer os predecessores, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e dizer que esses serviços aqui, por exemplo, esse serviço origem, ele está vinculado a todos esses aqui. Então, automaticamente, quando eu for lançar nesse item 2.1, o sistema automaticamente lança nesses aqui também dentro do cronograma. Então, é uma forma de eu já vincular esses serviços, tá? E uma outra funcionalidade que tem com base no cronograma é aqui no diário de obra, que eu já, conforme for preenchendo o diário de obra, ele vai preenchendo já o realizado do meu cronograma. Então, vou escolher aqui a nossa obra. Vou salvar. E vou vincular aqui os serviços. Então, eu escolho lá o serviço 3.2. Vamos colocar aqui a data que a gente vai fazer esse... Vou colocar aqui a data do dia 25. O sistema já sugere a quantidade prevista. E eu venho aqui e vou dizer quanto é que eu fiz. Se eu tiver feito a mesma quantidade, eu já salvo. E o sistema vai salvar isso lá no realizado do meu cronograma. Então, aqui no cronograma diário, a gente escolhe aqui a obra, coloca o período, marco aqui com a opção com o percentual concluído. E o sistema já vai mostrar aqui, ó. Se a gente abrir lá a superestrutura, ele já mostrou o quanto eu fiz naquele dia, né? Conforme eu lancei lá no meu diário de... Então, aqui ele já vai mostrar isso, né? E aí nós temos alguns relatórios com o previsto realizado, né? Que a gente pode validar também. E nós temos ainda dentro do BI aqui, ó, no nosso Scan Web, clica em BI. Eu vou pegar aqui uma obra para mostrar como é que a gente pode fazer o acompanhamento aí dentro do BI, que é mais uma ferramenta integrada do RP Scan. Então, se eu vier aqui em planejamento, ele vai fazer o comparativo entre o planejado e o realizado, certo? Com base nos nossos apontamentos. E eu tenho aqui ainda a opção do fluxo de caixa, que seria o previsto e realizado financeiro. Então, ele também vai montar aqui a linha do acumulado, aqui a linha do realizado. Com base nos períodos, né, que a gente montar, o sistema também vai montar os cronogramas. Então, tendo esse módulo do BI aqui, a gente já consegue fazer esse acompanhamento. Certo, pessoal? Então é isso, obrigado e até o próximo.